Olá, boa tarde. Vamos aos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 8 de novembro. Começamos essa edição com informações da votação da reforma tributária, que acontece nesta tarde no Senado Federal. A expectativa do governo é que a proposta de emenda à Constituição seja promulgada até dezembro, após anos de discussões. O plenário do Senado vota nesta quarta-feira o texto base da reforma tributária. A Casa havia aprovado a urgência da votação do texto. A aprovação da medida dispensa ritos da tramitação do texto, como o prazo de 5 sessões de discussão em primeiro turno. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça deu aval ao relatório de Eduardo Braga para a reforma. Votaram a favor do parecer 20 senadores e 6 foram contra. Todos os destaques de bancada foram rejeitados. Pela proposta, medicamentos e dispositivos médicos adquiridos pelo governo e por entidades sem fins lucrativos terão alíquota zero de impostos. Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, sem fins lucrativos, também foram realocados para escapar dos tributos. Outro ajuste cria o cashback para o botijão de gás, como no caso da energia elétrica. As famílias de baixa renda que pagarem impostos pelo gás receberão parte do dinheiro de volta. O relatório manteve a isenção à cesta básica, mas limitou seus itens. No texto ficaram isentos hortifruti, frutas e ovos. Produtos de higiene e limpeza tiveram desconto de 60%. Para ser aprovada em plenário, a proposta precisa do aval de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. Na sequência, o texto volta à Câmara dos Deputados, que vai analisar as mudanças feitas pelos senadores. A PEC não precisa de sanção do presidente da República. E você vai ter mais informações sobre a votação da reforma tributária no Senado ao longo da nossa programação. As vendas do varejo superaram as expectativas no mês de setembro. Segundo o IBGE, no acumulado do ano, também teve alta. O comércio brasileiro registrou em setembro alta de 0,6% no volume de vendas do varejo. Os resultados vieram acima do esperado. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções do mercado, estimava que no mês houvesse estabilidade nas vendas. Segundo dados do IBGE, em relação a setembro do ano passado, as vendas do comércio varejista tiveram alta de 3,3%. O setor também acumula alta de 1,8% no ano e de 1,7% em 12 meses. O levantamento apontou que 3 das 8 atividades analisadas no varejo restrito ficaram no campo positivo no mês: móveis e eletrodomésticos, produtos alimentícios e bebidas e artigos farmacêuticos e de perfumaria. O setor de hiper e supermercado exerceu o maior impacto sobre o resultado positivo do varejo em setembro e está 9,1% acima do patamar pré-pandemia. As 5 atividades que tiveram variações negativas em setembro foram combustíveis e lubrificantes, vestuário e calçados, livros e papelarias, outros artigos de uso pessoal e doméstico e equipamentos e material para escritório. O varejo também registrou resultados positivos em 13 das 27 unidades da federação em setembro em relação a agosto, com destaque para as altas do Rio de Janeiro, do Ceará e de Mato Grosso. E ainda falando de economia, comer fora de casa tem pesado no bolso do brasileiro, viu? Um novo levantamento mostra que uma refeição completa está quase 15% mais cara do que no ano passado. O famoso prato feito, mais uma bebida sem álcool, mais uma sobremesa simples e aquele cafezinho de lei para muita gente, hoje custa em média R$ 46,60. Isso é o que mostra a pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador entre os meses de julho e agosto desse ano. Cerca de 15% a mais que o preço conferido no mesmo período de 2022. Hoje, o trabalhador gasta cerca de R$ 1.000 por mês para almoçar fora de casa todos os dias. Isso de acordo com um levantamento. Seria 1/3 do salário médio do brasileiro, que, segundo o IBGE, está em torno de R$ 3.000.
Na região sudeste, o valor da refeição completa é ainda maior, quase R$ 50. Depois vem a região nordeste, com prato feito e complementos, custando pouco mais de R$ 43. Esse aumento no preço das refeições se explica pela inflação sobre itens como gás de cozinha, combustíveis, água e luz. Não pelos valores dos alimentos, que apresentaram queda nos meses de agosto e setembro. Com o supermercado mais barato, o jeito é investir na marmita feita em casa. Mais em conta e muitas vezes mais saudável. Bem, agora a gente traz um alerta sobre o clima. Tem previsão de ventos fortes para todo o litoral paulista entre as 21 horas de hoje e 18 horas de amanhã. A Defesa Civil pede atenção e muito cuidado. Segundo a entidade, o mar estará mais agitado, mais intenso e não é recomendado que as pessoas entrem nele e nem que fiquem pela orla das praias. A expectativa é de ventos de 74 quilômetros por hora. Portanto, nós repassamos aqui o recado da Defesa Civil para que as vias que estão sujeitas a inundações e deslizamentos de terra sejam evitadas. Bem, e no noticiário internacional, vamos atualizar as informações da guerra entre Israel e Hamas, que entra hoje no segundo mês sem sinais de trégua. O exército israelense já atua no centro da cidade de Gaza, ao norte do território cercado. Até agora, quase 12 mil pessoas perderam a vida, cerca de 10.500 palestinos e 1.400 israelenses. O exército de Israel e os integrantes do movimento islamita Hamas combatiam nesta quarta-feira no centro da cidade de Gaza, ao norte do território cercado. Ainda não há esperança de trégua para centenas de milhares de palestinos encurralados pelo conflito e vítimas de uma situação humanitária desesperadora. Israel prometeu aniquilar o Hamas em represália ao violento ataque contra seu território em 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos, a maioria civis. O grupo islamita, considerado terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel, mantém mais de 240 reféns sequestrados no dia do ataque e levados para Gaza. Desde então, o exército israelense bombardeia a faixa de Gaza diariamente, apesar dos pedidos de trégua da comunidade internacional. No momento, os soldados do país estão no coração da cidade de Gaza. Do lado palestino, pelo menos 10.569 pessoas morreram nos bombardeios israelenses, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. A maioria das vítimas eram civis, incluindo mais de 4.000 menores de idade. O serviço de comunicação do Hamas anunciou na terça-feira à noite no Telegram que vários cemitérios estão lotados e não há mais espaço para enterros. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras notícias do Brasil e do mundo logo mais às 4 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.